A guerra contra a mulher vestida de sol. Nas mensagens ao padre Stefano Gobbi, Nossa Senhora apresenta uma extraordinária série de revelações que interpretam e esclarecem inúmeros outros acontecimentos escatológicos, além dos eventos relativos a uma apostasia de cunho universal, e ao afastamento do Papa João Paulo II, particularmente passagens algo obscuras do livro do Apocalipse. Como profetisa dos tempos finais, cumpre à risca sua missão de esclarecer e preparar os homens do século XX, para a proximidade imediata desses eventos espantosos, levar-vos-ei à perfeita compreensão da Sagrada Escritura. De modo especial, desvendar-vos-ei as páginas do seu último livro que estáis vivendo. Em analogia à gravidez e parto do Salvador, Nossa Senhora forma, no seio do MSM, Movimento Sacerdotal Mariano, seus filhos prediletos, e consagrados ao seu Imaculado Coração, para dar à luz nas dores do parto doloroso dos nossos tempos, ao pequeno rebanho, que deverá perseverar até a vitória final contra as potências do mal. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, estava grávida, e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. O Senhor me revestiu da sua luz, e o Espírito Santo me revestiu de sua potência, assim eu apareço como um grande sinal no céu, mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do domínio do enorme dragão vermelho, o comunismo ateu. Por isto, eu formo, para mim, o exército dos meus filhos, em todas as partes do mundo. Então, todos os dias, eu me apresento diante do trono do meu Senhor numa atitude de profunda adoração, abro a porta de ouro do meu coração imaculado e ofereço nos meus braços todos estes filhos. O conjunto global destas revelações está inserido no contexto do prenúncio do Apocalipse, a guerra entre a mulher vestida de sol e Satanás, o inimigo mortal da humanidade. De acordo com a manifestação profética mais antiga dos textos bíblicos e revelada em toda a sua essência no Gênesis, suscitarei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta guerra sucede à terrível batalha de proporções apocalípticas, travada entre Lúcifer com os anjos rebeldes a Deus, e os anjos fiéis a Deus, chefiados pelo arcanjo São Miguel. Derrotado, o pai da mentira e dragão do Apocalipse, volta-se contra a humanidade, aí da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Na terra, desde os primeiros pais, manifestou-se ódio à natureza humana, ódio este que se tornou ensandecido contra o arrebento da raiz de Jessé. O próprio Jesus, o dragão, colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. As investidas de Satanás contra Jesus, a matança promovida por Herodes de todos os meninos com até 2 anos em Belém, e territórios próximos, visando a morte de Jesus, as tentações no deserto, etc., foram inúteis e se esvaíram com a ascensão de Jesus aos céus. A partir de então, o ódio de Satanás concentrou-se na Mãe de Deus, na mulher vestida de sol, particularmente após as aparições de Fátima 13 de outubro de 1917. A estratégia de Satanás tem sido a de ridicularizar de todas as maneiras possíveis quaisquer atividade relacionadas a uma autêntica devoção mariana. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. O rio de águas é formado pelo conjunto de todas as novas doutrinas teológicas, que tentam obscurecer a figura da vossa Mãe Celeste, negar os seus privilégios, redimensionar a devoção para comigo, e pôr em ridículo todos os meus devotos. Nossa Senhora expressa, então, claramente, o grande poder, e as armas recebidas da Santíssima Trindade para combater o ataque de Satanás contra ela. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto. Entre os 4 evangelhos, a águia indica o de São João, porque é o que voa mais alto de todos. A grande águia é a palavra de Deus, sobretudo a palavra contida no evangelho do meu filho Jesus. As 2 asas da águia são a palavra de Deus acolhida, amada e guardada com a fé, e a palavra de Deus vivida com a graça e a caridade. As 2 asas da fé e da caridade, isto é, da palavra de Deus, por mim acolhida e vivida, permitiram-me voar acima do rio de águas de todos os ataques movidos contra mim. Diante do seu fracasso na guerra à mulher e ao seu filho,
O ódio cristalizado de Satanás à natureza humana é dirigido a todos os homens, particularmente os cristãos. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aos homens que constituirão este pequeno resto, Nossa Senhora indica como pressupostos a perseverança e a observância, coerente e corajosa, a palavra de Deus, e as verdades do Evangelho. Eis a missão que eu preparei para o exército. Com o meu movimento sacerdotal mariano, deixar-se transportar comigo sobre as duas asas da grande águia, isto é, da fé e da caridade, acolhendo com amor, e vivendo nestes vossos tempos, somente a palavra de Deus. Nossa Senhora revela ser o movimento sacerdotal mariano, os filhos consagrados ao seu imaculado coração, o deserto no qual se isola, e prepara o seu exército para a luta contra Satanás no final dos tempos. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. O evangelho acolhido e vivido pelos filhos a ela consagrados, constitui as armas para resistir à avalanche de doutrinas heréticas, e alcançar o triunfo do coração imaculado no mundo. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos, e metade de um tempo. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. O deserto, no qual estabeleci a minha habitual morada, é formado pelo coração e pela alma de todos os filhos que me acolhem e consagram-se ao meu coração imaculado. No deserto no qual me encontro, hoje, eu opero os meus maiores prodígios. No silêncio e no escondimento, isto é, no deserto no qual me encontro. Os grandes prodígios que eu hoje realizo, no deserto onde me encontro, são os de transformar completamente a vida dos meus pequenos filhos, para que se tornem corajosas testemunhas de fé e luminosos exemplos de santidade. Nos tempos críticos da grande tribulação, 3 anos e meio, não haverá mais quaisquer manifestações públicas de Nossa Senhora aos homens, ou, pelo menos, elas terão caráter de absoluta excepcionalidade, e sua ação será feita essencialmente através do coração e da alma dos seus filhos, tão intensamente preparados nestes últimos tempos para a plena consagração ao seu imaculado coração, único refúgio seguro contra a ação sedutora de Satanás no seu período de máximo triunfo, quando encarnado sob a forma das duas bestas apocalípticas e desencadeando na terra o clímax do poder das trevas sobre a humanidade. Nestes tempos malignos, Deus preservará Maria de todas as afrontas, ultrajes e blasfêmias dirigidas contra ela pelos homens seduzidos por Satanás. As mensagens públicas de Nossa Senhora ao MSM foram encerradas em 31 de dezembro de 1997.